Olá, estamos de volta com esse projeto de responder as questões de escolas. E hoje a gente vai falar de um tema, na primeira resposta para a escola, a gente falou de uma coisa de crianças bem pequenas, e hoje a gente vai falar de uma coisa que está relacionada aos adolescentes. E aí, algumas escolas têm me procurado e têm conversado comigo, têm buscado trocar ideias sobre as dificuldades que os adolescentes estão enfrentando nesta volta às aulas presenciais, nessa volta para as escolas, todo mundo. Porque no ano passado houve uma volta, mas uns podiam ficar em casa, tinha dias alternados, um horário menor. Agora não, agora voltou de verdade, voltaram para a escola e os coordenadores, os professores têm relatado situações de bullying. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, eu achei um enfoque muito interessante, que é do bullying como problema de saúde pública em escala mundial. Então, na verdade, a gente não está falando de uma coisa que acontece aqui e ali. A gente não está falando de uma coisa esporádica. A gente está falando de um fenômeno e a gente está falando de uma subcategoria de violência que acontece no mundo todo neste momento. Então não é uma coisa que a gente possa ignorar. Não é uma conversa que a gente possa evitar. Faz tempo que nós, psicólogos, lutamos para juntar nesta luta família, escola, profissionais de saúde e comunidade. Eu mesma já trabalhei esse tema, já fiz cartilhas junto com pais para a escola e infelizmente não houve a continuidade do trabalho, para nossa grande frustração. Então, esse é um assunto que não pode ser ignorado. Nós não relacionamos os eventos dramáticos como aquele da escola lá de Realengo, como os incontáveis das escolas americanas, com o comportamento diário perto de nós. Mas eles fazem parte da mesma linha, do mesmo contínuo. E nada nos garante que a nossa negação, que a ausência de intervenção vá nos impedir de chegar aos pontos mais dramáticos, mais extremos. Então, esse é um assunto que precisa ser falado. E hoje a gente vai falar especificamente do bullying na adolescência, que é o que as escolas mais estão observando. A adolescência é, por si mesma, uma etapa de muitas mudanças, de mudanças intensas, tanto fisiológicas quanto psíquicas e relacionais. Tudo muda, não é? Aquela criança que era levada na escola pelos pais, por algum dos pais, por alguém, agora na sua grande maioria vai sozinha ou com outros amigos. Ela tem festas, reuniões, encontros, programas, as atividades extras, a aula de inglês, a atividade física, a aula de música, junto com outros. As escolas de música
além do instrumento que a criança aprende, elas têm uma parte que se chama prática de conjunto. Ela é solicitada o tempo todo a se reunir, a se agrupar, a fazer alguma coisa junto. E isso é importante. Ela precisa encontrar o grupo ao qual ela queira pertencer, os seus pares, né? E alguns adultos ficam muito incomodados porque aí parece que é um uniforme, todo mundo veste igual, todo mundo corta o cabelo igual, todo mundo... E é muito interessante porque, principalmente naquilo que há a resistência da família, né? Assim, o tipo de roupa, o corte do cabelo, não sei o quê, eles falam, mas eu quero ser diferente, mas é um diferente que é igual a um outro grupo. Eu quero ser diferente de vocês, meu pai, minha mãe, mas eu quero ser igual aos que eu estou descobrindo que podem fazer parte do meu mundo. Aquela entrevistadora excelente, jornalista Leila Ferreira, ela falou de uma vez numa discussão, né, que ela presenciou, que foi relatada, que a adolescente falou, mas eu quero ser diferente como todo mundo. Né? Então, assim, diferente, igual a todo mundo que ela se referia era todo mundo do grupo dela, todo mundo da idade dela, os pares. Então, esse é um momento já muito desafiador. E entra aí, né, a necessidade de que haja um ambiente seguro onde esse jovem possa se desenvolver nos aspectos cognitivo, emocional, psicológico e sexual, com o apoio e a proteção do ambiente, não só da família, mas muito também da escola e de todos os lugares que ele frequenta, que agora o mundo dele cresceu, agora o mundo dele se amplia muito. E esse ambiente de segurança, de apoio e proteção é indispensável para que ele consiga se desenvolver adequadamente, para que ele não esteja em nenhuma das duas pontas, porque esse é um outro aspecto que a gente precisa considerar. Quando a gente fala em bullying, na maioria das vezes a gente foca exclusivamente nas vítimas, ou naqueles casos muito dramáticos, nos agressores, mas a gente não faz link entre eles, a gente não presta atenção em como eles se encontram, em como eles se vinculam, porque se há um agressor é porque há um agredido, se há um agredido é porque há um agressor. Como é que eles se ajuntam? Como é que isso acontece? Na maioria das vezes, a gente não vê abordagens que façam esse link, que se detenham nesse encontro aí. A palavra bullying vem do inglês e pode ser traduzida como valentão, brigão, tirano. Como eu falei, né? O bullying é hoje avaliado como uma subcategoria de violência. E ele pode ser, essa violência pode se expressar por atos agressivos, repetitivos e com assimetria de poder entre os pares. Então, só é considerado bullying se há uma assimetria de poder, se há um que tem mais força física e submete fisicamente o outro, se há um que tem mais poder, por exemplo, de persuasão, de aglutinação e promove um agrupamento contra o outro, um agrupamento que isole o outro. Então, se há uma assimetria,
aí a gente considera bullying. Se estão se agredindo de igual para igual, a gente não chama isso de bullying, embora também precise prestar atenção a isso. O bullying, ele tem consequências muito sérias para a saúde da criança, mas também para a saúde do adolescente. A gente aqui está tratando de adolescente. Por quê? Além de estar nesse momento desafiador, de lidar com as intensas mudanças que a adolescência traz, o adolescente, ele está buscando ser aceito por um grupo que interessa a ele, um grupo que tem características que ele valoriza, com as suas singularidades. Por mais que ele queira fazer parte desse grupo, ele não é igual a ninguém. E ninguém nesse grupo é igual entre si, embora às vezes a gente perceba um certo esforço para parecer. Mas são duas frentes de luta. Lutar internamente com as mudanças, porque muda a maneira de pensar, né? Cognitivamente, o adolescente, o pré-adolescente, ele entra no período que o Piaget chamou de abstração, né? De operações formais, quando ele é capaz de abstrações, muda o jeito que ele pensa nas coisas. Então, muda a percepção que ele tem do mundo, mas muda também o corpo dele, mudam as relações. E mudando as relações, mudam as emoções. Esse pré-adolescente e adolescente tem que lutar em, no mínimo, duas frentes. E isso é um desgaste muito grande e isso é um desafio muito grande para ele. E aí, nesse momento, o que a gente observa é que alguns se sentem mais frágeis e assumem essa fragilidade, e outros também se sentem frágeis, mas assumem uma força, uma potência que tem o objetivo de negar a fragilidade. E por isso aí são os agressores e os agredidos. Mas eles estão no mesmo barco, eles estão vivendo os mesmos desafios. A maneira de se relacionar com essa etapa da vida, a maneira de lidar com esses desafios é que é diferente. E são colocados... Eu li um estudo que é uma revisão de 25 estudos sobre bullying na adolescência, e eles colocam, então, o que há de comum, né, nesses 25 estudos. Existe o bullying de forma direta e de forma indireta. Existe a forma direta física, que é bater, chutar, empurrar, abusar sexualmente, fazer gestos, estragar ou roubar pertences. Agora, essa semana, eu tive um relato de a gente ainda com essa questão toda da pandemia, cada família lidando com isso de uma forma. Então, a menina, a adolescente, levou para a escola a sua garrafinha de água, encheu a garrafinha, colocou em cima da carteira e se virou para fazer outra coisa. Aí uma colega foi, bebeu na garrafinha e botou lá. Quando ela foi beber, a dona da garrafinha foi beber, todo mundo começou a rir, a zoar, como dizem eles, porque ela estava bebendo na garrafinha, que a outra menina já tinha bebido e não sei o que. Aí ela ficou muito nervosa porque a menina estava tossindo, porque não sei o que. Isso é uma forma de bullying e é uma forma física de bullying, que a gente não está acostumado a pensar nisso como uma violência. Mas quando você desrespeita alguma coisa que é importante para outra pessoa, um princípio, por exemplo, esse do cuidado com a saúde, do respeito às
como é que a gente fala? Medidas não farmacológicas. É uma violência. É uma agressão? Sim. Existe a forma direta verbal, que é apelidar, importunar, xingar, mandar recados, essas coisas também que são diretas, que não são físicas, porque não tem empurrão, não tem risco de machucar fisicamente, mas que também são diretamente voltadas para aquela pessoa. E tem as formas indiretas, que são os atos de exclusão, isolamento, a dispersão de rumores, né? Você começar a fazer um tititi, a espalhar ou alguma dúvida, ou algum comentário malicioso, ou alguma suposição que você, né, já fala como sendo uma verdade, que ao invés de uma suposição vira uma afirmação, não é? Então podem ser coisas falsas ou verdadeiras, mas depois que se espalha, é difícil de juntar, né? É aquela história que eu sei que eu já contei aqui no Quer Saber, da galinha, né? Você compra uma galinha e vem até aqui, né, depenando a galinha. Tá bom, agora você volta juntando as penas. Não tem jeito de juntar, né? Espalhou, tá espalhado. Ou comentários a respeito de singularidades daquele, né, adolescente, que é muito grande, que é muito pequeno, que é muito gordo, que é muito magro, que tem um óculos muito forte, que tem um cabelo vermelho, ou um cabelo muito encaracolado, ou que resolve raspar o cabelo. Singularidades ou coisas que às vezes nem são tão grandiosas, nem são visíveis, mas que em algum momento esse adolescente disse que incomodavam. E aí é exatamente naquilo que alguém que se desentendeu, que se desencantou, que se feriu, vai pegar. Então, é uma forma indireta. E existe, não podemos negar, o cyberbullying, que é uma questão à parte, né? Porque ele é feito anonimamente, ele é feito de uma maneira que você depois não tem nenhum controle sobre quem fez, e não adianta você tentar parar, porque uma vez entrado, né, naquele circuito, ele não sai, você apaga, mas quem compartilhou tem e continua compartilhando, e aquilo se espalha, e às vezes pessoas que nem conheceriam aquele adolescente, aquela adolescente, começam a opinar, né? E a gente sabe, né, de situações de cyberbullying que acabaram em suicídio por causa disso, ou em tentativas, ou em séria depressão, necessidade da família mudar de região, não só de cidade, né, para a menina não ser reconhecida, para o menino não ser reconhecido, né, meninas que tem que pintar o cabelo, que tinha cabelão e tem que cortar o cabelo para ver se param de ser reconhecidas, e assediadas, né, com uma história que quase nunca é a história real, né? Então é muito amplo. E nessa como é que a gente fala? Revisão bibliográfica, aparece uma pesquisadora, Cleo Fante, que ela fala assim: os motivos, o que leva alguém a ser um agressor? Exemplos violentos e maus tratos por parte dos pais ou cuidadores, educação passiva, aquela educação em que você não impõe limites para o seu filho, em que o seu filho pode tudo, mas ninguém pode nada contra o seu filho, e aí tudo que se faz
em relação com seu filho é interpretado como sendo contra ele. Então, essa educação passiva, em que eu não tenho que conviver com a realidade, o meu filho não tem que conviver com a realidade. Ninguém pode falar nada ou fazer nada para ele, mas ele pode fazer tudo e qualquer coisa com todos e quaisquer uns. Falta de respeito sistemática ao próximo. Então, quando esse adolescente sistematicamente assiste os pais, a família, né, as pessoas do ambiente dele, desrespeitar os outros, sejam os funcionários domésticos, sejam os colegas de trabalho, mesmo que não seja uma agressão física, mas sempre um tratamento desigual, um comentário ofensivo. São esses adolescentes que nunca ouviram os pais bem dizer a equipe de trabalho. É sempre com adjetivos negativos. Esse adolescente nunca viu um funcionário doméstico ser respeitado, ser bem tratado. E não é que você precisa agredir fisicamente, mas desrespeitar o trabalho que essa pessoa fez é uma forma de agressão. Então, você tem um funcionário em casa, uma funcionária na maioria das vezes, né? Ela limpa tudo, ela lava a louça, ela limpa a casa. E você não ensina para o seu filho a valorizar aquilo e a cuidar daquilo. Então, a pessoa acabou de limpar, ele pode sujar, né? Ele nunca tem que lavar o copo que ele bebe água. Ele ou ela nunca tem que guardar a roupa que deixou jogada. Né, quando ela procura um objeto, alguém tem que dar conta, e normalmente é o funcionário, a funcionária. Então são desrespeitos sistemáticos ao outro e ao que o outro faz para mim, não é? Ou então desrespeito ao próprio adolescente. No ambiente familiar, a criança ou adolescente, seja menino ou menina, nunca é respeitado. O que ele diz não tem valor, o que ele quer não é considerado, a opinião dele é ridicularizada. E ali, né, com os pais, que são as figuras de referência que ele tem e as pessoas das quais ele depende, ele não tem força para reagir. Ele sabe que não dá. Então ele vai à forra quando ele está no outro ambiente, onde todos têm mais ou menos a mesma força que ele, o mesmo poder que ele. Então ele faz fora do ambiente familiar aquilo que ele vive no ambiente familiar. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que pode estar dando argumentos, pode estar dando exemplos sem perceber, pela maneira como a gente se relaciona, não só com o nosso filho, nossa filha, mas também com as pessoas à nossa volta, os comentários que a gente faz sobre os outros, não é? A maneira que a gente trata as pessoas que trabalham com a gente ou para a gente, né? E o que tem, né? Como é que são vítimas e agressores? O que eles têm? Quem são eles? Essa pesquisadora, né, Cleo Fante, fala que as vítimas normalmente não reagem porque são justamente aqueles mais inseguros do grupo, aqueles que temem uma rejeição absoluta. Já não são os populares, já não são os que têm mais amigos. Ainda se reagirem, se reclamarem, se contarem,
aí que não vão ter amigo nenhum mesmo, porque todo mundo está do lado de quem está ganhando, de quem está se impondo. Então, por isso permanecem como vítimas, salvo raras exceções. E os agressores são geralmente, mais frequentemente, os líderes do grupo, os mais populares, mas também os que estão insatisfeitos com a escola, os que gostam de provocar, humilhar, expor, talvez porque assistam isso em casa ou talvez porque sejam vítimas disso em casa. Mas, de alguma maneira, eles estão ligados uns aos outros. Por isso, esse comportamento se mantém e se repete. A gente precisa ver, não é, o que mais que mantém esse comportamento e o que a gente pode fazer com isso. Mas a gente vai deixar isso para um segundo vídeo.